Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas elas foram feitas novas. Você sabe qual é a diferença entre havaianas autênticas e aquelas que são fajutas? Esta é a terra das havaianas, né? As autênticas não soltam as tiras, nem tem cheiro. Se nós não soubermos fazer a diferença entre o autêntico e o falso, nós vamos comer gato por lebre. Uma pessoa lá de Curitiba, um empresário bastante abonado, estava no seu carrão em São Paulo, dirigindo. Quando parou num sinal, um garoto bateu no vidro do carro e disse: "Qual é, tio? Com um carro importado e um Rolex falso?" Ele ficou indignado. Moleque! Mas isso, o sinal abriu e ele foi embora, mas ficou com aquele negócio na cabeça. Andando no Mercedes último tipo, importado, e um Rolex falso. Ele foi ao shopping e foi a uma loja da Bergson. Ele chegou lá e disse: "Por favor, você quer fazer uma avaliação desse relógio para ver se ele é verdadeiro ou falso?" O rapaz foi lá dentro, apanhou o relógio, voltou e disse: "O relógio é verdadeiro." "Você tem certeza?" "Verdadeiro." Moleque safado. Tirou a paz. Voltou para Curitiba.
Chegou lá em Curitiba, foi à loja onde ele comprou. Ainda o negócio estava ruminando. Foi lá, chamou o moço que vendeu e disse: por favor, você tem o documento da veracidade, da autenticidade desse relógio? Tem, vamos lá. O relógio é autêntico, verdadeiro. Ele chegou e foi conversar, contando esse caso para um amigo dele que é advogado. É advogado de muambeiros, de gente que faz contrabando. Ele disse, contou o caso, e o advogado disse assim: você está com dúvida ainda? Vamos naquele bar tal, vamos tomar um drink, você vai com o seu relógio, e nós vamos ficar sentados num lugar, e os meus clientes vão passar por perto. No outro dia eu ligo para você se é verdadeiro ou falso. E eles foram para o bar, ficaram lá até tantas horas. No outro dia, o advogado ligou para o amigo empresário e disse: eu conversei com os meus clientes, e aí, o que eles disseram? É falso. É falso. Hoje, a indústria do falsificado é tão perfeita que a Louis Vuitton está gastando milhões de dólares para tentar identificar as bolsas verdadeiras das falsas, e eles não conseguem. A grande obra luciferiana, Lúcifer, cheio de luz, é que ele é o imitador por excelência. Ele procura imitar toda a obra de Deus. E se passa como se fosse a estrela da alva, como se fosse o Cristo. Tanto é que o título que ele mais deseja e será considerado é o título de Cristo, o ungido. O que é religião? O que é evangelho? São duas coisas muito diferentes. E se eu não souber discernir um do outro, eu estou em grande perigo. No capítulo 3 de Gênesis, vamos lá, Gênesis 3, temos alguém que possa ler? Capítulo 3 de Gênesis, verso 7. O livro de Gênesis é um livro que tem todas as sementes de toda a Bíblia. O que ele não trata, a Bíblia não trata. Todo o livro de Gênesis é rico em sementes. Ele não está na sua expansão, mas ele está em sua concentração, como se fosse mesmo a potência de uma semente. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Essa expressão cozeram ou costuraram tangas, folhas de figueira, fizeram aventais, roupas para si. Seria o primeiro movimento religioso dos nossos pais. Religião é aquilo que o homem faz para que ele se torne aceitável diante de Deus, para que ele se torne digno, buscando através de expedientes morais, obras, justiça própria, uma posição de aceitabilidade. Presta atenção que o texto diz: e fizeram.
Quem fez? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram com folhas de figueira, roupas para si. A roupa, na Bíblia, tem muita ligação com a justiça. As roupas que estão lá no livro de Apocalipse, representando as roupas brancas, a justiça de Deus para conosco. A roupa que representa a cobertura da nossa nudez, da nossa realidade. Eles fizeram para si. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, o homem Não, agora... perdão, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Fez... Quem? Quem fez? O Senhor Deus. Quem fez? O Senhor Deus. Quando nós lemos o livro de Gênesis, pega o capítulo 1, você vai encontrar sempre a palavra Deus, a palavra Elohim. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E viu Deus, e disse Deus. Todo o tempo no capítulo 1 de Gênesis é Deus, 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 Deus. Quando chega no capítulo 2 de Gênesis, no verso 4... vem a criação do homem. Quando chega na criação do homem, a descrição da criação do homem muda de Deus, Elohim, para Deus, Jeová. E aí a tradução é Senhor Deus, não é? Leia o verso 4, 2:4. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aí vai passar daí para frente a contar como é que Deus, o Senhor Deus fez o homem. Quando chega no capítulo 3, toda aquela expressão no capítulo 2 é Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Quando chega no capítulo 3, diz que a serpente, um animal tremendamente astuto que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, tirou o senhorio de Deus, não tratou mais com Jeová, porque o problema da serpente é com Jeová, e disse, é assim que Deus disse, é assim que Elohim diz, de toda a árvore poderás comer livremente. A mulher entrou na conversa e também tratou Deus, não como Senhor Deus, porque o nome Senhor Deus está ligado a Cristo, Ele é o Senhor. E a religião foi construída exatamente na base de que há um Deus, e este Deus sou eu. A teomania, eu posso chegar lá, eu posso fazer, eu posso. Veja bem aí no capítulo 3 de Gênesis, o verso 5, quando a serpente diz à mulher, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vocês vão ser como Deus. Quando eu estive no Canadá, uma ocasião, eu estava vendo uma série de fitas nos carros. Umas diziam assim, Jesus é Senhor. Outras diziam, Buda é Senhor. Outras diziam, Maitreya é Senhor. E tinha outra que dizia assim, Luchi is the Lord. Luchi não é Senhor, é o Senhor. É o Senhor. Quem é Luchi? Nunca viram falar nesse cara, não? Lúcifer. É o Senhor. Essa é a pretensão dele. É o Senhor. E a religião foi construída nessa base.
fazer com que o homem seja grande, que o homem alcance Deus. Tanto é que quando Jesus fez uma enquete a respeito do que estavam dizendo as pessoas, o que as pessoas dizem ao meu respeito, ele juntou os seus discípulos lá na região de Cesareia de Filipe, exatamente no lugar da pedra, da rocha, onde se sacrificavam os porcos para a deusa Pan. Jesus pegou os discípulos ali naquele ponto e disse o seguinte: o que o povo diz a meu respeito? Aí eles disseram: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, o que vocês dizem? E Pedro, que é sempre um camarada sanguíneo, pulou na frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele disse: Simão, filho de João, não foi você que descobriu isto, foi meu pai que cochichou isso para você. Você não seria capaz de entender isto, foi meu pai. Isso é coisa dele, porque você não iria saber. Aliás, Jesus fez uma coisa muito interessante ali. Ele chamou Simão, filho de João. Pastor Vieira mora em Portugal. Metade dos homens são Joaquim e a outra metade Manuel. Israel, grande parte chamava Simão e a outra grande parte chamava João. Sabe o que Jesus quis dizer? Seu ninguém, filho de coisa alguma. Simão, filho de João, meu pai escolheu você para colocar um conhecimento que você não tinha. Conhecimento de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo depois que Jesus disse isso, ele disse: olha, eu tenho as chaves, vou dar a chave para você do reino, que ligar aqui na terra será ligado no céu. A minha igreja, quem vai edificar sou eu, ninguém vai botar a mão nisto, isso aqui é assunto meu, ela é minha, vai ser construída sobre uma rocha, essa rocha sou eu, não aquela pedra de Pan, mas a pedra rocha que os construtores rejeitaram. Aí Jesus vai e diz assim: desde esse tempo, começou Jesus a dizer que ele ia para Jerusalém, ia ser rejeitado, ia ser morto, ia ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele disse isto, Pedro, de novo, chamou à parte, religião da maçonaria, que tem um lugar fechado, secreto, contado ali só para aqueles iniciados. Não pode acontecer isso contigo. E Jesus, voltando-se para Pedro, diz, pedra de escândalo, pedra de tropeço, nome que ele botou em Pedro logo depois. Você não vai ser chamado mais de Simão, mas de Cefas ou de Pedro. Jesus diz assim: agora não foi meu pai que te contou isso. Quem está te usando é Satanás. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Religião é assunto de homem. O que é religião? É o homem costurando roupa para ser aceito diante de Deus. O que é evangelho? É Deus fazendo roupa e vestindo pessoas por sua graça. Há uma diferença. Deus fez roupas de peles e os vestiu. Deus fez. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada. Deus fez. Porque Caim foi rejeitado e Abel foi aceito? Porque Caim trouxe uma oferta que cheirava CC. Caim trouxe uma oferta do muque. Vocês sabem que o sacerdote no Velho Testamento não podiam vestir cueca. O sacerdote vestia uma tanga de linho, não podia ser de mistura de linho com lã, era linho puro, curta. Ele não podia subir degrau. O sacerdote não podia subir degrau.
Porque se ele subisse o degrau, aparecia o pejo do sacerdote. Ele tinha que vestir aquela tanga sem nada por baixo. Por quê? Porque o sacerdote não podia suar. Se ele suasse, trazia gosto de pecado, esforço. Você sabe por que Davi foi rejeitado por Mical e Mical ficou estéril pelo resto da vida? Porque Mical zombou de Davi quando Davi vestiu a estola sacerdotal, que ele não tinha direito, ele era rei. Ele podia vestir o manto real, mas a estola sacerdotal não. E ele deu uma de Zé Sem Braço e foi lá e pegou e vestiu a estola e vinha pulando. Quando ele pulava, a estola subia e aparecia o pejo. E a Mical estava na janela e zombou do rei, e o rei ficou ridicularizado. E Deus pôs, o texto é claro, e Mical ficou estéril por todos os dias da sua vida. Quem zomba de adoração não consegue ter filhos. Isso é só um passão. Deixa eu dizer mais uma coisa, queridos. Evangelho não tem cheiro de CC. Evangelho tem cheiro de graça. O que foi que Abel trouxe? Trouxe o sacrifício da ovelha. E quando Deus ainda chama a atenção de Caim, ele diz o seguinte para Caim: se tu fizeres conforme manda o figurino foi lá feito lá quando Deus sacrificou o animal, não é certo que serás aceito? Se não fizeres, a ovelha do pecado jaz doitada na porta, cumpre a ti oferecê-la. Esta é uma tradução que bem explica o que significa. A chance está aí. O sacrifício de uma ovelha será a expiação do pecado, porque Deus nunca mudou o método. O homem sempre foi justificado pelo sacrifício de um cordeiro. Ninguém vai ser justificado por obras da lei, nem ontem nem depois. Nós seremos sempre justificados pela obra do cordeiro. O que é religião? Religião é uma escada que você tem que subir. Religião é Babel. Deus está lá no topo. Quem é o Deus que está lá no topo? É o zodíaco? Pode ser. Mas sou eu que vou alcançar, subindo, cada degrau. Queridos meus, eu fui 2 vezes ao Monte Sinai para nunca mais. Subi o Monte Sinai, mas não quero ir mais lá nunca. É tanto esforço. A primeira vez eles me iludiram. A segunda vez eu precisava ir com um grupo, aí tive que subir. Me iludiram, me levaram 2 horas da madrugada para subir no Monte Sinai. E a gente sobe, e sobe. Começou 2 horas para chegar às 6 horas da manhã lá. E eu levava umas velhas, mais velhas do que eu, estrupiadas. E tinha que ir rebocando e dando rapadura. Porque burro velho só levanta com rapadura. E lá vai. E chegamos lá cansados. Quando você chega num platô, a 1.600 metros, tem mais 300 metros de altitude de degraus. São 892 degraus. Meu Deus. Tira tudo quanto é pecado. O sujeito chega lá em cima exausto. Ainda bem que encontrei um árabe muito receptivo. Brasileiro. Ele ficou todo contente e nos deu
o chá doce. Os árabes dão um chá amargo quando você entra, para dizer que o deserto é um lugar de muito sofrimento. Quando você sai, ele lhe dá o chá doce para saber que você não pode viver sozinho no deserto, se alguém não lhe ajudar. Mas ele já nos deu na hora de entrar o chá doce. Mas é açúcar puro. Mas ajuda bem a refazer a glicose que a gente perde naquela subida. Eu não quero mais subir no Sinai. Religião é muito pesado. É cansativo. De um modo geral, todo religioso que eu conheço é mal-humorado. Ele tem um fel de amargura por dentro dele. Você conversa com ele, ele está esperneando, briguento, só ele que está certo. A verdade é dele. É dono da verdade. O religioso é chato. Ele é implicante. Ele é murmurento. Por quê? Uma vez eu vi nos Estados Unidos uma charge muito interessante. Era um macaco montado num cachorro. Ele segurava a coleira do cachorro com uma mão e a outra coleira, na outra mão ele segurava um caniço. E na ponta do caniço uma linguiça. A linguiça ficava pendurada lá na venta do cachorro, assim, a uns 50 centímetros. E o macaco sentado em cima, e o cachorro correndo para alcançar a linguiça, com um palmo de língua de fora, e não alcançava nunca. E o título daquela charge era A Religião. A religião bota o sujeito para correr, corre, tudo cansado. Eu tenho que fazer. Eu me esforço. Eu tenho que buscar. Meu amigo. Aí, irmã Dominga já deu a gaitada dela. Primeira característica da religião é o suor e o esforço. Enquanto o evangelho é um convite lindo. Mateus capítulo 11, versículos 28. Esse é o convite mais lindo que eu conheço. 28 até terminar aí o convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ô convite gostoso, não é? Vinde a mim, quem? Cansado e sobrecarregado. Na verdade, existe uma experiência de descarrego. Mas essa experiência de descarrego não é numa reunião, é numa pessoa, em Cristo. Ele nos descarregou do peso. Ele tirou o peso que estava sobre as nossas costas. Jesus disse que o religioso costuma botar fardos pesados sobre as costas das pessoas e nem com o dedo eles querem ajudar a pessoa a carregar. Fardos. Regras e mais regras. Mandamentos e mais mandamentos. Queridos, eu vou dizer uma coisa, eu não tenho compromisso com pessoas, com homens, com sistemas, tenho compromisso com a palavra de Deus. Todas as vezes que você vir uma pessoa cair para trás, saiba que ela perdeu o controle. Ela está em séria manifestação de fora da sua razão de entrega. Todas as vezes que uma pessoa cai diante de Deus, ela cai para frente, prostrada. É rendição. Quando ele cai para trás, algum episódio das forças, dos poderes latentes da alma aconteceu diante dele. Pode ler a Bíblia, se você encontrar. E a Bíblia diz que
eles, porque não me ouviram, será mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, princípio sobre princípio, um pouco aqui, um pouco ali, até que vão e caiam para trás e se esfacelem. Deus nunca quer homens sem consciência, tanto é que ele diz assim: vigiai e orai. Vigilância vem antes da oração. Homens lúcidos, que não deixam que as pessoas governem a mente deles com alfa, com poderes latentes da alma, com obras de hiperestesia, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, nem com a obra de Deus. É puramente fantasia. Quando o sujeito bate o bafo, sopra e cai, a brincar com o outro. As coisas de Deus são sérias. Nós precisamos entender que Deus quebranta coração e humilha vidas, mas que caiam de frente, prostradas para adorá-lo, reconhecendo a soberania desse Deus. E não essas coisas que vão fazendo. Isso é religião, isso é interessante. Quando Benny Hinn derrubou aquele lutador de Holyfield, num dia lá em Orlando, Holyfield foi assistir um culto. Holyfield é um homem que crê na graça de Deus, mas, coitado, naquele dia foi infeliz. Ele foi lá no culto, eu vi a cena. E depois que houve aquele momento de música adredemente preparada para que o homem entre em alfa, a onda cerebral da manipulação da religião, ele percebeu que o Holyfield estava lá. Ele chamou o Holyfield na frente e começaram ali aquela música que ela tremelica. Botou o Holyfield ali na frente. Aí ele fez assim, pá, o negão, bum, mas caiu. Mike Tyson não fazia aquilo nele. Aí você dizia assim: poder de Deus! Não, senhor. Poder latente da alma. Poder de Deus não faz show. Poder de Deus faz transformação de caráter, de vida. E nós precisamos ter cuidado. Religião é bonita, tem um espetáculo, mas cansa. Tem gente cansada, esvaziada. Meu livrinho predileto de historinhas boas. O De Verne Fromm, que está com 86 anos. Ele vem sempre ao Brasil. Este é um homenzinho enxuto. Alguns meses já havia passado quando me encontrei com um amigo que recentemente crera em Cristo como seu Salvador. Ao estender o meu braço em direção a ele para saudá-lo, perguntei-lhe: como você está, meu amado irmão? Bem, começou ele a explicar: tenho tido grande luta, você sabe que não é fácil a vida cristã, mas estou fazendo o melhor que eu posso para manter-me salvo. Estou me esforçando ao máximo. Imediatamente ao ouvir tais palavras, percebi que ele precisava de ajuda. Então nos assentamos e contei-lhe que há muitos anos tivera o mesmo problema. Tentava manter-me salvo, até que entendi o que Deus fez por Noé. Expliquei a seguinte diferença: Noé não estava tentando, mas estava confiando. Noé não estava se agarrando à arca, mas descansando dentro da arca. Continuei a explicar-lhe o que descobrira. Noé é um bom exemplo de alguém a quem Deus declarou ser justo e reto simplesmente por sua fé. Foi a confiança
de Noé no que Deus dissera que o levou a construir uma arca para salvar sua família. Mas quando não havia nem vestígio de chuva ou dilúvio, quando a arca ficou pronta, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tu tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Dentro da arca todos estavam seguros até o dilúvio cessar. Lembre-se, Noé e a sua família foram trancados por Deus dentro da arca, pois foi Deus quem fechou a porta. A mesma mão que trancou ali dentro foi também a mão que trancou todos os demais do lado de fora, incluindo todo mundo incrédulo pré-diluviano. A arca é um tipo de Cristo. Sozinha suportou a violência da tempestade, enquanto todos os que estavam ali dentro descansavam, salvos e seguros. Perguntei então ao meu amigo: imagine que quando a arca foi concluída, Deus tivesse dito: Noé, meu filho, tome 8 pregos grandes e fixe na lateral externa da arca. Imagine, continuei, que Noé tenha tomado aqueles grandes pregos conforme fora ordenado. Imagine ainda que Noé tivesse dito: venham e cada um de vocês, membros de minha família, agarrem-se firmemente a um destes grandes pregos, e se conseguirem permanecer agarrados desesperadamente até que o dilúvio passe, vocês serão salvos. Agarrado naqueles pregos, agarra com as 2 mãos para ficar fortes, seguros. Um sorriso surgiu no rosto do meu amigo. Por quanto tempo, continuei, você acha que Noé e a sua família continuariam ali pendurados? Você consegue imaginar cada um deles desesperadamente agarrados àqueles pregos, dependurados para salvar as preciosas vidas? Por quanto tempo? As águas desabaram do céu. Finalmente a arca foi elevada. Imagine o terrível esforço nas juntas, nos músculos daquelas pessoas, à medida que a arca fazia uma perigosa viagem pelas turbulentas águas. Após vários minutos, creio que Noé iria dizer à sua esposa: querida, como estão indo as coisas aí? Espero que você tenha força suficiente para aguentar-se aí. Então sua esposa responderia: estou aguentando, Noé, estou fazendo força. Ore por mim, ore muito por mim, para que eu não consiga me despregar daqui até o fim. Passado mais algum tempo, a esposa disse sem gritaria, desesperada: não aguento, não adianta, não consigo mais segurar, não tenho mais força para continuar agarrada ao meu prego. Então, finalmente, extenuada pelo esforço, soltando-se, seria carregada pelo dilúvio. Olhando nos olhos do meu amigo, perguntei: quanto tempo você acha que demoraria para que cada um deles fosse carregado pelas turbulentas águas do dilúvio? Contei-lhe como por vários anos reconhecia que fora Deus quem me salvara, mas ainda acreditava que manter a salvação dependia de mim, se fielmente me agarrasse a Ele. Um dia compreendi que Deus chamou-me para dentro da arca, ou seja, para dentro de Cristo. Ele colocou-me em Cristo, como minha arca. Poderei descansar salvo e seguro, e ficarei absolutamente longe das águas do juízo. Aonde é que você está? Pendurado do lado de fora ou dentro da arca? Se alguém está onde? Em Cristo. Isso é evangelho. Evangelho é em Cristo. A religião é pendurado do lado de fora, se esforçando, cansado. Eu vivi assim também, pendurado. Cansava uma mão, pendurava na outra. Religião é esforço. Vamos ler João 1:17, já lemos aqui outra vez. Vamos ler outra vez aqui. Outro dia nós lemos João 1:17.
pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Presta atenção, lei serve para criar problemas conosco. A lei vem para avultar o nosso pecado. A lei vem para revelar que nós não podemos encontrar descanso. Ela vem como diagnóstico. Nenhuma pessoa com o pecado consegue praticar a lei. Mas a graça veio por meio de Jesus Cristo para nos trazer descanso. A lei, ela apresenta o lado da nossa impossibilidade. A graça apresenta o lado da resolução que Deus já fez para nós. Muitas pessoas estão tentando, se esforçando para cumprir a lei. O Evangelho diz o seguinte: a lei já foi cumprida e Cristo é o aval da lei que você pode ter. Enquanto a religião se parece com uma escada que você tem que subir, o Evangelho parece com um elevador que desce lá de cima, vai até o porão onde nós estamos, nos pega, coloca dentro e nos leva lá para cima. É tão fácil subir no Pão de Açúcar. É só entrar no bondinho, a gente chega lá. Subir o Monte Sinai não dá, não. Esforço é muito cansativo. Subir o Pão de Açúcar é delicioso. A gente vai olhando e olhando a Baía de Guanabara. Que coisa linda, né? Aquela sua terra. Que coisa linda. Você olha ali, eu morei 12 anos naquele Rio de Janeiro. Que coisa maravilhosa. Você vai passando, vendo, e o bondinho. Sabe a diferença? Religião é muque, evangelho é descanso. Religião é lei sendo cumprida pelo pecador que não consegue. Evangelho é Cristo sendo o cumprimento da lei e transferindo a justiça dele para nós. É tão bom. Mesmo naquela viagem nós fomos até Massada, aquela fortaleza que Herodes construiu, que depois foi destruída no tempo do general Tito. Teleférico. Você viajou lá, né? Gostoso. Você vai vendo assim. Eu gosto do Evangelho, porque eu sou meio cansado, meio preguiçosão. Evangelho, eu tenho colo. Eu deito no colo do meu pai. Eu encontro afago, abraço. Eu encontro o ósculo da aceitação, não do Judas que trai, mas aquele ósculo do amor, da acolhida. Você pisou na bola, filho, mas eu já esqueci isto aqui lá na cruz. Eu fiz uma obra de justificação que pagou todo esse pecado. Eu não sei como é que uma pessoa pode conhecer um pouquinho do Evangelho e não querer descansar neste colo. Minha caçula outro dia chegou em casa, tem 1,78 m, quase 79, bichinha grande, comprida. Chegou e disse: paizinho, eu estou tão cansada, me dá um colo. Achei tão gostosinho aquilo. Botei aquela moça no colo, segurei e fiquei conversando com ela ali. Daqui a pouco eu percebi que ela... Quando eu encontrei o colo de Abba, a minha identidade não é porque eu sou isso ou aquilo, é porque eu sou amado. O que é isso? Evangelho, descanso. Quando é que eu vou ser rejeitado? Eu não sou herdeiro, eu sou co-herdeiro. Qual é a diferença entre herdeiro e co-herdeiro? Dou um pão para quem me disser. Hein? Está no rumo, mas não está certo.
herdeiro. E o co-herdeiro? Você sabe o que é? É uma palavra muito interessante. Quando meu pai morreu, eu passei a ser herdeiro dele com um sétimo. Nós somos 7 irmãos. Os meus pais morreram, vamos usar o tempo, porque no caso minha mãe ela era meieira, ficava com 50%. Mas quando os 2 morreram, eu fiquei herdeiro com um sétimo do que eles tinham. Cada um ficou com um sétimo. Agora, se eu fosse co-herdeiro com os meus irmãos, tudo que era deles era meu. Entendeu, não? Por exemplo, vamos imaginar que meu pai tinha 7 fazendas. E ele morreu, cada um ficou com uma fazenda. Porque nós éramos herdeiros. Então eu fiquei com uma fazenda, o outro com outra. Tá certo? Agora, se nós fôssemos co-herdeiros, as 7 fazendas eram dos 7 filhos. Tudo que era de um era do outro. Por isso que a Bíblia diz assim: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isto é, tudo que é de Cristo é meu. Oh, gente, não tem fração e nem inflação. Só tem doação em abundância. Tudo que, olha, a Bíblia diz assim: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo. Este mundo é meu. Eu cheguei na cidade de Paranaguá, lá no Paraná. Aí o irmão disse: pastor Glenn, essa cidade é sua, porque meu nome é Paranaguá. Essa cidade é sua. Eu digo: é muito pouca porcaria. Eu sou muito maior do que isso, meu filho. Sabe o que eu tenho? Eu sou dono do mundo. Eu sou filho dele, sou herdeiro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Só que esse mundo não me faz fascínio, porque eu ganhei a cruz de Cristo. E nesta cruz amanhã nós vamos tratar a glória da cruz, que o qual o mundo não tem mais valor para mim, porque eu tenho Cristo, e Cristo é o valor supremo. Eu gosto muito disto para mim é o máximo. Eu não estou preocupado em ir para o céu. Não estou preocupado em ir para o céu. Eu já tenho Cristo. Com Cristo já estou no céu. Ele foi feito mais alto do que o céu. E se eu for para o inferno com Cristo, o inferno vai virar céu. Se ele pudesse entrar lá, o inferno ia virar céu. Gente, por favor, não minimize o evangelho, não. É coisa grande demais. É bom demais. Evangelho é Deus em Cristo fazendo tudo em nosso favor. Tinha um juiz, eu vou ler. Eu já sei de cor, mas eu gosto de ler. Ok. Em uma grande igreja próspera, era costume convidar as 3 outras igrejas missionárias para o primeiro domingo do ano realizar juntas um culto comunitário. Alguns exemplos de conversões nessas congregações eram de tipo fora de série: ladrões, assassinos, criminosos, assaltantes, todos ajoelhados lado a lado participando da ceia. Em certa ocasião, o pastor presenciou um assaltante já convertido, ajoelhado ao lado de um juiz da Suprema Corte, justamente o juiz que sentenciara à prisão, onde permanecera por 7 anos. Ao ser solto, o assaltante dera um maravilhoso testemunho de sua conversão e tornara-se um membro eficaz daquela igreja. Parecia, porém, que naquele momento em que eles não se reconheceram, a despeito da proximidade física. Após o culto, o juiz e o pastor caminharam juntos para casa. Nessa oportunidade, o juiz perguntou: você notou quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia do Senhor? Sim. Não sabia que você havia percebido. O juiz exclamou em seguida: que maravilhoso milagre da graça. Com certeza, um maravilhoso milagre, replicou o pastor. Mas a quem você está se referindo?
inquiriu o juiz. Fulano de tal, aquele criminoso, disse o pastor, mencionando o nome do assaltante. Não estou me referindo a ele, diz o juiz. Estou pensando em mim mesmo. Que milagre maravilhoso. Em si, não foi difícil para aquele assaltante convertido sair da prisão. Ele não possuía nada a não ser uma história de antecedentes criminais sujos. Quando ele viu a Jesus como Salvador, ele descobriu que havia salvação e esperança para ele. Mas olhe para mim. Eu fui ensinado desde a minha tenra infância a comportar-me como um cavalheiro. Minha palavra deveria ser uma palavra de honra. Deveria orar, deveria frequentar a igreja, participar da ceia e assim por diante. Fui para a Universidade de Oxford, graduei-me, trabalhei como advogado e mais tarde tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus poderia ter me feito admitir quão pecador, até mesmo no nível daquele assaltante. Você não concorda que foi mais difícil para mim me humilhar do que para aquele assaltante? A graça, pegar um desgraçado e abençoar é muito fácil, mas salvar um justo, uma pessoa que pensa que é boa, o pastor estava orando e disse: Deus, o Senhor sabe que eu sou um miserável, um desgraçado, um ímpio perverso. Quando chegou lá fora, uma irmã disse: pastor, eu concordo com tudo aquilo que o senhor disse na oração. Ele ficou de mal com ela. Existe um discurso. Deixa eu terminar dizendo o seguinte: a religião faz com que a bênção seja o resultado da obediência. O evangelho faz com que a obediência seja um resultado da bênção. Deus não me abençoa porque eu sou obediente. Deus me abençoa apesar da minha desobediência. A graça é quem nos busca. Lembra-se do nosso teólogo do primeiro dia? Quanto pior? Melhor. Você está pensando que você tem que desempenhar para chegar lá? Não, meu irmão, por favor. O religioso é um impostor. Impostor vive com medo. Durante anos me vangloriei por ser pontual, mas no silêncio da solitude descobri que meu desempenho previsível estava enraizado no medo da desaprovação humana. Vozes repressoras de figuras autoritárias da minha infância ainda estão retidas na psique e disparam alertas de censura e repreensão para que eu não seja rejeitado. Os impostores se preocupam com a aceitação e a aprovação. Por causa da sufocante necessidade de agradar os outros, não conseguem dizer não com a mesma confiança com que dizem sim. Por isso, fazem das pessoas, dos projetos, das causas, uma extensão de si mesmos, movidos não pelo comprometimento pessoal, mas com o medo de não atingir as expectativas dos outros. Ainda há pouco eu estava dizendo para o pastor Vieira e o pastor Luiz, como eu tenho dificuldade de dizer não. Por causa do problema que aconteceu na minha infância, eu tento desempenhar para ser aceito. O meu desempenho é matéria para ser aceito.
Eu não preciso disso, Deus me aceitou em Cristo. O falso eu nasce na infância, quando não somos amados, quando somos rejeitados ou abandonados. John Bradshaw define a codependência como uma doença caracterizada pela perda de identidade. Ser codependente é estar destituído do contato com seus próprios sentimentos e as necessidades e desejos. O impostor é um codependente clássico. Para alcançar aceitação e aprovação, o falso eu suprime ou camufla sentimentos, impossibilitando a honestidade emocional. Viver a partir do falso eu gera um desejo compulsivo de apresentar uma imagem perfeita para o público, de forma que todos nos admirem e ninguém nos conheça. A vida do impostor se transforma numa montanha russa de exultação e depressão. O falso eu se vale das experiências externas para construir uma fonte pessoal de significado. A busca por dinheiro, poder, glamour, proezas sexuais, reconhecimentos e status realça o mérito pessoal e cria a ilusão de sucesso. O impostor é o que ele faz, não o que ele é. Quem é você? Você está precisando botar um título para você ser reconhecido? Professor, doutor? Não, você é filho do Yaba, filho do pai. Isso serve? Ou quer mais? Basta? Basta. Chegou um irmão para apresentar um pastor. Disse: aqui está um grande servo do Senhor. E aquele pastor disse: há um paradoxo aqui que eu não sei como resolver, irmãos. Se eu sou grande, não sou servo. Se eu sou servo, eu não sou grande. Me desculpa, nós temos que resolver aqui essa questão. Porque essa mania de querer botar grande, um grande servo do Senhor. O que você é? Eu sou um menino de recado, filho do pai. Tá bom isso? Sou um menino de recado, filho do pai. Tá bom isso? Tá bom. Eu sou aceito na casa. Eu me sento na mesa, junto com meu pai, e como do manjar que está na mesa dele, com os meus adversários juntos. A mesa farta. Você não come porque não quer. Evangelho. Evangelho é gostoso. O homem terminou o culto na igreja lá em Londrina. Ele chegou para mim e disse: deixa de ser mentiroso, pastor. Pastorzinho de meia tigela. Eu digo: você botou tigela demais aí nesse negócio. Pode desmanchar mais. Meia é muito ainda. Você botou tigela demais nesse troço aí, meu amigo. Meu amigo, eu quero dizer para você que eu não tenho nem tigela. Mas Ele me ama. E eu quero lhe dizer mais uma outra coisa, querido. Com o amor dele, tem amor suficiente para nós dois. Para eu amar você, apesar de. Eu posso não gostar, mas você é amado do Pai. E com o amor dele você vai ser amado também. Vem cá, cara. Não vem com hipocrisia, não. Então vai para casa, daqui a uns 2 dias você me procura. Ou se você não quiser me procurar, eu vou lhe procurar. Eu não tenho reputação. Minha reputação foi para a cruz. Eu não tenho direito. Meus direitos são Cristo. Eu tenho evangelho. Eu tenho aceitação. Ninguém vai me rejeitar. Jesus me aceitou. Você vai me rejeitar como? Se o Supremo Criador do Universo me aceitou, você vai me rejeitar? Quem é você, criatura? O fôlego está na sua venta só por uns 70 anos, 80. Um dia você vai ficar vis alte sunt incipientia moris, vis alte virgem in parce. Você vai ficar in tenebre facte sunt.
Não sei o que é isso, não, mas está aí dito. É nada. É como dizia o professor, dizia assim: Anque opus hic laboreste. Como é que se traduz isso, professor? Da seguinte maneira: é aqui onde a porca torce o rabo. É aqui onde a porca torce o rabo. Tem tanta gente sofrendo nas igrejas, tanta gente, a mesa posta, a comida pronta. Vocês se lembram daquele banquete quando faltou? Quando foi convidado para o banquete do filho, e veio um vestido com uma roupa que não era a roupa que o rei dava. O rei dava a roupa para as festas, deixava na porta. Cada um que chegava, para não ficar diferente, recebia uma roupa que o rei dava. Aquele vestiu por conta própria. O rei, quando chegou lá examinando, disse: e penetra, o que você está fazendo aqui? Chamou e tirou. Sabe o que significa isso? Você querer entrar no reino de Deus por a sua própria justiça, não com a justiça de Cristo. Você foi aceito. Aonde? Ali na cruz. Quando Cristo lhe incluiu na morte dele. De quem era aquela morte? Minha. Quem morreu na cruz? Eu. E quando ele ressuscitou, e nos ressuscitou juntamente com ele, para que nós pudéssemos participar da mesa do Pai. Eu tenho ficado com tanta pena da oração dos servos, a oração dos escravos. Eles oram assim. Eu falei isso aqui no primeiro dia: me dá, 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 me dá. Eu te ordeno, me dá. Eu te decreto, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Em nome de Jesus, amém. George Miller, estes livros aqui, George Miller, este homem sustentou 2.000 crianças em um orfanato. Passaram 10.000 crianças durante todo o período em que ele foi diretor daquele orfanato. Nunca pediu dinheiro para ninguém. Nunca. Ele dizia assim: Pai dos órfãos, as crianças não têm pão para amanhã. Em nome de Jesus, amém. Pai dos órfãos, as crianças precisam de comida. Amém. Entregava o assunto para ele. E não houve um dia que aquelas crianças passassem fome. E não houve um dia que eles ficassem sem cobertor. Eu estou falando de 2000. Eu tive 3. Olha que dá trabalho para criar 3 filhos. 2000. Um dia, Sua Alteza, o rei da Inglaterra, soube da história, foi lá em Bristol, lá no orfanato, e chegou lá e disse: Senhor George Miller, a coroa britânica está oferecendo uma dotação de recursos para o seu orfanato. Quais são as suas necessidades? E ele tinha um voto diante do Senhor: nunca contar as suas necessidades para os homens, mas só para o Pai. George Miller, um homem da minha altura, mas bem mais magro do que eu. Ele era bem elegante, sempre vestido de terno preto, com um colarinho parecido com colarinho clerical, como os meus amados usam. George Miller, como um homem cavalheiro que era, porque os filhos de Abba são cavalheiros, são bem educados. Ele curvou-se, um pé direito. Pé direito para frente, na presença do rei, você não põe o pé esquerdo. Ligeiramente curvado, sem levantar o rosto para o rei, porque é indigno um súdito levantar o rosto para o rei. Ele disse: Sua Alteza, eu não estou credenciado para dizer
nenhuma das necessidades para qualquer um dos súditos do Rei dos Reis. É o rei da Inglaterra. Estou falando do rei da Inglaterra, o marido da rainha Vitória. Eu estou falando aqui, naquele tempo onde a Inglaterra, o sol não se punha no seu império. Era dona de mares e mundos. Ele disse: eu não estou credenciado para dizer as necessidades para nenhum súdito do Rei dos Reis. Só Jesus Cristo é o Senhor. E eu tenho um evangelho de um Deus que sabe fazer as coisas. Um Deus que tem poder. E nós precisamos conhecer esse Jesus e descansar nos braços eternos dele, no acolhimento dele. Você está vivendo no pecado, pois tem remédio para ele. O Cordeiro já resolveu a questão lá. Ele já libertou. Ele não vai lhe libertar. Pastor Vieira estava contando aqui há pouco para mim a história dos ciganos que ele tem lá na igreja dele. E uma oração que me impressionou. Aqueles ciganos que ora chorando, lágrimas rolando pela face. Jesus, eu quero parar de mentir, eu não consigo, eu quero parar de roubar. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Sincera, voz alta, não é coisa assim, aquele negócio camuflado, não. Sabe que Deus aceita, se Deus ama, que Deus é poder para perdoar pecado. A gente finge que é o que não é. Na religião, no evangelho não precisa fingir não. Pode chegar e dizer assim: Jesus, ele já levei, meu filho, já carreguei, já tomei sobre mim os pecados de todos. Pode descansar, pode descansar. O meu convite é para descansar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero contemplar a graça de Deus. Eu tinha mais coisa para dizer, mas o tempo já foi embora. Fica para outro dia. Você está onde? Na religião ou no evangelho? Eu vivi na religião muitos anos. Ela me cansou. Eu era um religioso até sincero, hipocritamente sincero. Fazia esforço, mas não dava. Agora eu posso dizer: eu sou um bagulho aceito por Deus. Eu sou essa porcaria que Deus me quis e me quer e me ama. Tenta fingir não, meu irmãozinho. Pastor Vieira disse: o problema é a questão da sinceridade do coração. Você está sincero diante de Deus, pode dizer: Senhor, estou aqui, abrindo o meu coração. Sei que ali na cruz já foi tudo. Ontem, depois da mensagem aqui, alguém queria saber se peca ou não peca, peca ou não peca. Ó, meu irmão, larga essa porqueira do lado e olha para Jesus. Esse negócio de peca ou não peca, peca ou não peca, isso aí não vale nada. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fica com discussões tolas, vazias, sem sentido. Vamos descansar na suficiência de Cristo. Vai ser filho de Deus e experimentar o gozo de ser aceito na mesa do Pai como um filho legítimo, herdeiro, co-herdeiro